Olá, meus amigos, paz, saúde e felicidade. O tema de hoje nos permite fazer uma grande viagem, porque nós vamos falar justamente sobre a vida, uma sequência de milagres. Mas também gostaria de pedir a vocês para darem o like, compartilhar o vídeo, se inscrevam e façam os comentários. Isso é muito importante para a nossa plataforma, para que ela possa ser vista por um número cada vez maior de pessoas. Isso aí só depende de cada um de vocês, ok? E eu conto com essa participação, porque ela é muito, mas muito importante mesmo. Mas voltando ao tema, eu me refleti muito como eu poderia fazer abordagem deste assunto que eu considero assim um dos mais bonitos. A vida, uma sequência de milagres. Mas eu queria dar um enfoque um pouco diferente para que despertasse em vocês um entendimento que talvez nunca vocês tiveram. Então eu vou conduzi-los a fazer uma viagem. Imagine o ano de 1400, um ano onde a humanidade ainda estava engatinhando em termos de economia, de tecnologia, estava engatinhando. E os grandes navegadores queriam fazer viagens para descobrir aí, entre aspas, os caminhos da Índia. E grandes navegadores se aventuraram a fazer isso. Seja Cristóvão Colombo, Álvares Cabral, não importa. O que eu quero mostrar a vocês é que é uma viagem ao desconhecido. Imagine o que cada um pensou, cada um imaginava, como que seria isso, para vivenciar uma experiência num ambiente inóspito, perigoso. As vidas estavam em risco. E essa viagem eles conseguiram fazer. Levaram alguns anos para dominarem e novas civilizações surgiram fruto de todo esse esforço. Agora vamos trazer isso para o século XXI. Não é muito diferente quando hoje, com todo esse conhecimento científico e tecnológico, o homem está buscando conhecer e empreender viagens fantásticas que nunca, em qualquer outra época, foi imaginada, coisa desse tipo. Bem, é justamente isso que eu quero mostrar a vocês. Os medos, os riscos, a forma como o ser humano via ou vê esta viagem hoje, essa busca, onde os recursos financeiros são despendidos, tentando encontrar algo, ou seja, entender, seja a busca de outras civilizações. Então, é algo fantástico que está acontecendo na história da humanidade. Mas o tema, ele tem como título
a vida, uma sequência de milagres. Eu estou querendo mostrar a vocês que a vida, o viver, está ligado aos eventos no ano de 1500 ou 1400, aos eventos de 3.000 ou 4.000 anos antes de Cristo, e também conectado aos eventos do século XXI. No momento em que não se tem uma noção exata do ambiente no qual nós estamos adentrando, buscando conhecer, 1001 questões podem ser levantadas. Suposições, ou seja, a mente é fértil. Então, dentro dessa linha de raciocínio, no século XXI, quando nós olhamos para esse universo, o que é que nos chama a atenção? O que é que nos chama? A dimensão, a grandeza desse universo é algo aonde nós temos ainda dificuldade de entender. Quando falamos de uma dimensão infinita, começa por aí. O que é infinito? É sem fim? É muito grande? O que é? Na realidade, a palavra infinito significa eu não sei. Nós não sabemos. Nós desconhecemos. Nós temos uma imagem relativa ou uma percepção desse universo. Porque nós estamos falando de dimensões que estão na escala de anos-luz. Nós estamos falando da velocidade da luz no vácuo de 300.000 quilômetros por segundo, e são necessários, das estrelas mais próximas do nosso planeta, nós estamos falando de 1000 anos-luz. Estamos falando de estrelas a 10.000 anos-luz. Nós estamos falando da própria dimensão da nossa galáxia, a Via Láctea, que tem uma distância entre os extremos de 100.000 anos-luz. E o sistema solar está inserido nisso. Temos informações com base científicas, leituras, percepções, através de equipamentos sofisticados, mas o que importa é que esta grandeza, essa dimensão da nossa Via Láctea, estou falando nem das percepções, medições feitas pela comunidade científica, dos milhões e milhões de galáxias. É algo inconcebível, o infinito. Mas nós temos isso enraizado dentro de nós. Tudo ok. Mas eu quero que vocês agora, eu vou provocá-los com algumas das questões, porque eu quero que vocês reflitam agora como vocês, dentro desse contexto, analisando e avaliando, e qual o vínculo que tem isso, ou que eu quero dar como sendo a vida, uma sequência de milagres. Ok? Esta é a chave de todo o processo. Em primeiro lugar, o que é milagre? A concepção de milagre, resumindo bastante, eu poderia dizer o seguinte: toda vez
que você quebra as leis da natureza, que são nossas verdades absolutas dentro do nosso contexto, dentro desse nosso mundo. São verdades absolutas para nós. Ok. Toda vez que essas verdades absolutas são quebradas, ou seja, alguma coisa aconteceu. Aconteceu algo que nós desconhecemos, não temos explicação. Ah, isso é um milagre. É um milagre de Deus. É isso que vivenciamos hoje. Como exemplo, né, vários milagres já aconteceram ao longo da história da humanidade. E como exemplo, nós temos a própria atuação de Jesus quando ele realizou dezenas e dezenas de milagres. E mesmo ausente desse tempo de Jesus, ou seja, em outros momentos, milagres também aconteceram. Relatados pela Bíblia, nós temos Moisés, que participou de algo fantástico, realizou coisas fantásticas. Então, tudo que quebra a regra ou as leis da natureza, nós classificamos como milagre. Então, da mesma forma que a vida de Moisés, de Jesus, foram repletas de milagres, onde eles quebraram todas as leis da natureza, física, leis da física, da química, da biologia. Como é que isso acontece? Mas o importante é entendermos o seguinte: isto acontece, isto é possível. Esse entendimento nós temos por quê? Porque nós acreditamos e aceitamos como verdade nossa, e aí eu digo, tem que ser uma verdade absoluta, que é perfeitamente possível um ser, o nosso Pai, nosso Criador, quebrar essas leis da natureza. Ok. Agora, quando nós analisamos a nossa vida como seres humanos, eu acho que merece aí um aprofundamento, uma reflexão, mas muito grande. Por quê? Será que, seja a travessia do Mar Vermelho, ou os outros grandes milagres, inclusive os milagres feitos por Jesus, será que tudo isto, de fato, são os grandes milagres? Jesus disse o seguinte: vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz. Então isso me chama a atenção, porque é uma colocação do filho primogênito dizendo isto: vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz. Não quer dizer que ele não tenha capacidade de fazer algo maior, mas está dizendo: vocês seres humanos, podem fazer algo muito maior do que eu fiz. Então, é nesse gancho, é nessa conexão que eu quero trabalhar basicamente o tema de hoje: a vida. É uma sequência de milagres. É isso que eu quero passar para vocês. E quando eu estou falando uma sequência de milagres, eu estou dizendo que é um processo
contínuo que está acontecendo a todo momento, 24 horas por dia. Porque na realidade foi nos dado isto que nós temos, mas nós não aprendemos a entender, a compreender a grandeza disso que nos foi dado. Um corpo? Não, eu estou falando maior do que isso. Saúde, o que seja, estou falando muito mais do que isso, muito mais. Eu estou falando aquilo que o nosso Pai está registrado, Gênesis 1, 25, 26, onde ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa semelhança e imagem. Normalmente as pessoas, e é natural, façamos o homem, façamos o ser humano a nossa semelhança e imagem. É natural que se lembre, bem, eu, ser humano, sou igual a Deus, porque eu sou imagem e semelhança dele. Normalmente, é o que acontece, a gente tem esse entendimento porque nós estamos inseridos nesse universo matéria. E o que predomina para nós, seres humanos, é esse corpo dentro desse universo. São nossas verdades absolutas. Nós temos dificuldade de entender quando um ser supremo, que vivencia tudo numa outra dimensão, será que as palavras dele se limitaram simplesmente a essa imagem do corpo físico? Sim ou não? Eu entendo que hoje não. Quando diz então, a minha imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava dando a este ser algo fantástico, inimaginável, a ponto do filho primogênito dizer: vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então essa é a linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo. E o que de fato Deus nos deu? Ele nos deu aquilo que Ele é capaz de fazer, aquilo que Ele pode executar, aquilo que Ele pode criar. Ou seja, Ele disse para nós, Ele nos deu: façam, sejam tão grandes quanto Ele. Quando eu comecei a olhar a coisa dessa forma, e ao mesmo tempo olhando o universo, eu falei: meus amigos, nós seres humanos estamos pensando muito pequeno. Mas por que, Fábio? Olha o que é o universo, a percepção humana que nós temos do universo. Não conhecemos, eu diria, 1% do que esse universo representa dentro desse contexto. Esse universo matéria, o que ele representa dentro desse contexto? A comunidade científica, ela tem informações importantes, ok? Mas isso, perante essa grandeza, essa dimensão, nós estamos engateando. Nós somos bebês, crianças. Não vou entrar em questão de dobra de tempo, buraco de minhoca. Não vou entrar nisso. Não é isso. Porque seria um tema muito pesado para o nosso objetivo agora. O que eu quero mostrar a vocês é que esta obra, percebidas por nós,
percebida pelos equipamentos de última geração, telescópios, satélites, naves que estão viajando, já saíram do sistema solar, buscando outras informações não percebidas por nós com os equipamentos que estão aqui no entorno do nosso planeta. Mas isso aqui eu diria é suficiente para nós mudarmos a forma de saber o que é que nós temos, o que é que nos foi dado. Eu diria então para vocês o seguinte: Deus nos deu algo tão valioso, mas tão grande, que é a capacidade de criar aquilo que nós queremos. Qualquer coisa. Mas você poderia dizer o seguinte: Fábio, mas o que é criar qualquer coisa? É o que ele faz. Ele criou o universo? Criou. Criou esse ser humano? Criou. Continua criando outras coisas? Eu acredito que sim. Significa que a maneira como ele se posiciona, como ele faz, nós temos que ter como espelho. Se o meu pai age dessa maneira, por que eu não posso agir? Por que eu tenho que me sentir pequeno, não sou capaz, não sou competente, se eu sou a imagem e semelhança dele? Eu quero que vocês comecem a entender o quão grande você é e sair dessa esfera, né, dessa zona assim de conforto, quietinho ali, não, aqui tá bom. Não. Eu fico encantado, né? Eu me sinto assim, muito, eu diria, eu fico feliz ao ver pessoas, homens, doutores, especialistas, filósofos, buscando algo além do físico, ou seja, adentrando na metafísica, o que existe além deste mundo, em todos os campos. Isso é fantástico. Porque ele realmente, quando ele tem esse comportamento, ele está justamente se espelhando em Deus. Como Einstein fez, outros grandes nomes, grandes cientistas. E isto muda o mundo. Como os conhecimentos da teoria da relatividade mudou o mundo. O mundo antes desses conceitos, antes de 1920, porque tem o conhecimento científico, depois tem o tecnológico, que leva um certo tempo. Mas, vamos dizer, a própria Segunda Guerra Mundial, ela foi redirecionada devido a conhecimentos, a esses conhecimentos da teoria da relatividade geral, que foi um grande marco na história da humanidade, que foi o surgimento, criação de toda uma tecnologia, onde eles produziram a bomba atômica. Não vou questionar se foi bom ou ruim, não compete a nós, não é esse o momento para discussão disso. Mas mudou os rumos
da Segunda Guerra Mundial. Mas a mensagem que eu estou querendo passar para vocês, que no momento em que cada um, isso é dado a nós, não é a um grupo privilegiado, é a maneira de você pensar. Pense grande, sonhe grande, porque o impossível não existe. Deus está nos mostrando isso a todo momento. O impossível não existe. O que você quiser. Seja atuar sobre o seu corpo, sobre criar condições, equipamentos, o que seja, tecnologia, o que seja. Buscar informações tentando entender como é que esse universo ele é constituído, teoria dos universos paralelos ou múltiplo universos. Ok. Entender como que é a vida no plano espiritual. Entender o que é de outra dimensão, quantas dimensões existem. Nós estamos, como seres humanos, em que dimensão? Então é uma série de perguntas que nós podemos fazer, devemos fazer, porque nós temos que espelhar no nosso Pai, no nosso Criador. Para isso, nós usamos algo fantástico, a nossa capacidade de pensar, porque nós somos seres inteligentes. E no último vídeo que eu fiz, semana passada, eu falo sobre o universo racional. Então, aqueles que não assistiram o vídeo do universo racional, vão lá, assistam. Depois vai ficar muito mais claro o que eu estou falando aqui agora para vocês. Porque tudo é dentro de um contexto lógico, dentro de um contexto racional. Aí é que está a beleza de todo esse processo. A maravilha está aí. Porque, na realidade, nós recebemos do Pai, não foi só a capacidade de pensar e de criar. Porque o pensamento, ele é a base para se criar. Você pensa, você imagina e você deseja, você quer fazer e você faz. Por isso que ele também disse, faça a sua parte, eu te ajudo. Mas você tem que iniciar todo esse processo seu de criatividade. Esse processo de criatividade, ele é fantástico. E ele tem que ser exercido por você. Cada um de nós, seres humanos, temos uma capacidade diferenciada e de interesses onde eu quero atuar. Eu tenho meus interesses, meus desejos, eu fico satisfeito quando eu estou dentro de um segmento de criação, pesquisas. Quando eu estou direcionando meus negócios para uma determinada área, para ganhar dinheiro. Então, quando eu falo se espelhar no Pai, é você em todos os sentidos não pensar pequeno. Ah, eu preciso só de dinheiro para viver aqui, tá bom. Não, não tá bom, isso é pequenez. Você merece muito mais do que isso. Olha o universo. Ah, não, tá bom aqui, eu só quero ajudar minha família aqui, educar meu filho, tá bom, essa vida aqui tá beleza. Não, tá bom, você está pensando pequeno. Pense na sua família e mais 1000 famílias que você pode ajudar a crescer com as suas atividades, seja criando negócios, seja montando empresas, participando de grandes projetos. Não pense pequeno, não se apequene. Você é um ser
divino. A sua é natureza. Que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sou eu que estou dizendo, está escrito, dito isto. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa grandeza e aquilo tudo que nós temos. Isso é Deus dizendo para nós. Estará também em cada um de vocês. Esse é o grande milagre, porque isso acontece a todo instante, 24 horas na cabeça, hoje, de 8 bilhões de pessoas. Mas tem pessoas que estão pequenas, sofrendo, porque estão criando esta realidade. Fábio, mas elas querem isso? Claro que ninguém quer. Mas quando você pensa pequeno, é porque você está com medo de ser grande. Você tem medo da perda. Você tem medo da falta. Você tem Você quer segurar a coisa só para você. Não. Eu fiz. Isso é meu. Já imaginou o nosso pai pensando desse jeito? Não, me responde. Nos entregou tudo e disse para nós: o que eu tenho, vocês também terão. E ficamos nessa bagunça danada, esse ambiente que estamos pensando pequenos, não conseguimos enxergar, nos limitamos. Essa cultura da pobreza, da falta, isso é só meu. Porque quando você tem medo da perda, você está criando a realidade. Esta realidade objetiva foi criada por um padrão mental e a forma de construir na mente aquilo que seja tão grande e que possamos de fato fazer isso para todas as pessoas, para todos os seres humanos, inclusive para aqueles que continuam pensando pequeno. Então isso para mim, como essa capacidade de pensar, ela nos interage, ela nos coloca em conexão. A humanidade está em constante conexão, cada ser humano. Então isso para mim é uma sequência de milagres. Eu procurei não me limitar simplesmente a uma cura, a um quebra, a uma única pessoa. Ela não era cega, ficou cega, e é possível recuperar a visão. Se nós não tivéssemos pessoas estudando, dedicando, acreditando que isso era possível, nós não estaríamos criando para aquela pessoa uma nova condição de vida. Analisem e reflitam sobre tudo isso que eu estou dizendo para vocês, porque realmente a vida é uma sequência de milagres. Façam isso. Pense em grande, organize os seus pensamentos, direcione e seja tão grande quanto o Criador. Desejo a todos que há de melhor nesse mundo, mas desejo que vocês mudem a forma de conduzir a vida de vocês. Não sejam pequenos.
Um grande abraço do amigo Fábio.